O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa, e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kyle então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. Começamos o vídeo com o YouTube London abordando essa mulher. Ele diz que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Claire. London pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que sim. London pergunta se ela pode passar o telefone dela para ele. Mas ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta o que há de errado com ele, se ele está mal vestido. E ela fala que não, mas que só não pode passar o seu número para qualquer pessoa. London responde que tudo bem, a deseja um bom dia e vai caminhando em direção à sua McLaren. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota olha para trás e vê a sua máquina, ela volta imediatamente e vai falar com ele. A garota pede para ele esperar um pouco e pergunta se ele não vai convidá-la para dar uma volta. Ele a questiona, dizendo que ela não quis dar o número de telefone e que mal se falaram um com o outro. Então, ela pede para ele descer do carro para que eles possam conversar um pouco. Ela fala que está tendo um dia muito ruim e por isso não passou seu número, mas que ela acha ele um fofo e que seu carro é muito bom. London diz a ela que ela é muito bonita e despertou certo interesse nele, mas ela foi rude com ele e ele está chateado e fala que está indo embora.
A garota pede para ele não ir e fala que começou errado mesmo e que ela também está muito interessada nele e pergunta se eles podem se conhecer um pouco melhor e fala que ele não vai se arrepender, que vai valer muito a pena. London diz que eles vão conversar sobre e fala para ela entrar no carro. A garota entra no carro achando que vai se dar bem com o London só porque ele tem um Corvette. Lá dentro, o London pergunta o que ela faz da vida e se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira e mora sozinha e no momento trabalha. London pergunta o que aconteceu com o seu relacionamento anterior e ela responde que o seu ex não tinha o que oferecer para ela e que é muito bonita e precisa de um cara igual a ele que possa cuidar bem dela. London pergunta se ela é louca de achar que teria isso com ele porque ela foi interesseira desde o início. Ele fala que ela não deu a mínima para ele e voltou fingindo estar interessada por causa do seu Corvette. O youtuber fala que ela precisa pensar melhor sobre a mentalidade dela e que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já provou ser uma. Ele manda ela descer do carro e escavar ouro em outro lugar. E a garota desce do carro indignada, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele. E vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro.
Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então, ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o YouTuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o YouTuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O YouTuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O YouTuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O YouTuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro.
Nair então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Nair pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Nair concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade, e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Nair. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Nair dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Nair abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e tenta se apresentar, mas a garota sai andando e nem o responde na maior falta de educação. Ele pergunta o nome dela e pede para ela esperar, mas a garota não para e deixa ele falando sozinho. Então, vendo que ele não vai conseguir falar com ela, ele caminha até a sua Lamborghini e destrava o alarme da máquina. E é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que o youtuber está de Lamborghini. Então, depois dela chamar ele para descer do carro, ela fala que o carro dele é muito bom e diz a ele que não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Nair fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então, ele pede para ela passar o seu telefone para ele e depois da mágica feita, ela passa o telefone para ele sem pensar duas vezes. A seguir, ele pergunta por que ela estava com tanta pressa e não podia falar com ele. Ela fala que estava numa ligação e não podia parar porque era importante. Além disso, ela fala que estava voltando da casa de uma amiga. O youtuber pergunta onde ela vai agora e ela responde que está indo comprar comida. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que é treinadora fitness. Em seguida, ele elogia a garota e fala que ela tem um bonito corpo e ele gostaria que ela fosse sua treinadora. A mulher fala que seria ótimo, então ele convida ela para ir almoçar junto com ele e, é claro, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Dentro do carro, Nair pergunta se ela tem namorado e ela fala que não, que terminou seu namoro recentemente. O youtuber pergunta por quê e ela fala que ele era muito infantil e não tinha a mesma mentalidade que ela. O youtuber fala que foi a melhor coisa que ela fez então. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que ela deveria ir lá para poder conhecer. Ela topa e aceita o convite de Nair. Então, o YouTube fala que ele vai comprar tudo o que ela precisar e gostaria que ela fosse sua namorada. Ela fala para eles irem devagar e se conhecer aos poucos. Nair concorda com ela e fala que ela tem razão e que ele gostou dela e quer conhecê-la melhor. Ele fala que ela vai gostar da sua cobertura e que lá está os seus outros carros de luxo, sua McLaren e também sua Ferrari, e deixa a garota ainda mais interessada.
Então ele leva a garota para casa e dessa vez resolveu não mandar a mulher descer do carro. Interesseira da BMW. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e pergunta se ela é de Houston, e ela responde que sim. Então ele fala que achou ela linda demais e pergunta se ela tem um namorado. Então ele pergunta se pode ser o namorado dela. Ela fala que não o conhece e que pergunta mais idiota é essa, e fala que tem namorado. Então ele fala que achou ela linda e só queria conhecê-la. Porém, a garota fala que ele não faz o tipo dela, que não está interessada. Então Kilo pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e a garota fala que sim. Então Kilo fala que doeu muito escutar isso dela e pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela. Ela fala que não, que acha melhor não. Então o YouTube se despede e vai em direção à BMW, e é nessa hora que a mágica acontece. A garota percebe que fez burrada e vai atrás dele e pede para tirar algumas fotos com a BMW. E depois de tirar para ela as fotos, o YouTube pergunta se ela tem Instagram. Sendo assim, ela passa para ele o Instagram e fala que vai passar também o seu telefone. O YouTube pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E ela fala que gostou do carro e que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Tá bom, sei como é que é, viu? Em seguida, Kilo pergunta se o namorado dela sabe que ela está aqui. E ela fala que não, porque ele é caminhoneiro e está viajando. O YouTube fala que não quer arrumar problemas para ela. A garota diz que o namorado dela trai ela direto e que ela quer dar o troco nele. O YouTuber fala que vai almoçar agora e convida ela para almoçar com ele. E ela fala que vai, mas que tem uma condição. Ela diz a ele que quer sair para fazer compras depois que eles almoçarem e depois ir para casa dele. O YouTuber concorda com ela. Em seguida, ele pede para ela dar um 360 e fala que ela está muito linda e que ele está impressionado com a beleza dela. E fala que vai adorar dar uma volta com ela e almoçar. Então ele chama ela para entrar na BMW. A garota entra no carro achando que vai se dar bem, mas mal sabe que ele vai esculachar ela e mandar ela descer do carro daqui a pouco. Lá dentro do carro, o YouTube fala pra ela que está chateado porque ela disse que ele era feio e que não fazia o seu tipo. A garota pede desculpas e fala que não deveria ter dito isso a ele, que falou sem pensar, e que achou ele muito fofo e que ele faz o tipo dela sim. E ela disse aquilo porque não o conhecia. Então ele fala que vai desculpá-la e que agora ele já está se sentindo melhor. Porém, nessa hora, o YouTube fala que ele pensou melhor e que não quer sair com ela, porque há minutos atrás ela o rejeitou e disse que ele não fazia seu tipo, e agora quer ficar com ele só por causa do carro. Ele chama ela de interesseira e manda ela descer do carro, e fala que não sai com garimpeira de ouro, e que ela passou dos limites com ele. Em seguida, a garota tenta convencê-lo a dar uma chance para ele e fala que ela poderia ser muito generosa com ele. Porém, o YouTube fala que ela perdeu a chance dela quando o rejeitou e fala que não sai com interesseira. Então a garota vai embora e acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com uma loira impressionada com a Lamborghini que estava ali perto dela. Então, Cleaver chega nela e pergunta se ela gostou do carro. Ela fala que sim e pergunta se o carro é dele. Então, ele confirma que sim. Ela pergunta quanto tempo ele tem esse carro. O YouTuber fala que já faz 2 anos. Ela pergunta qual foi a ocasião que ele comprou o carro. E ele fala que foi logo após ele assinar um contrato com a sua gravadora. Então, o YouTube pergunta com o que ela trabalha, e ela fala que ela faz serviços de mídia social e também é uma modelo. Em seguida, ele fala que ela poderia estar nos próximos vídeos de música do seu novo CD, e fala que ela é muito linda. Ela fala que seria muito bom e agradece o elogio. Em seguida, ele fala que poderia dar uma carona para ela agora e levá-la na festa que ela vai mais tarde. A garota aceita o convite e vai com ele até o carro.
Porém, ele vai até o carro de trás, que não é nada luxuoso, e a garota então pergunta se o carro dele não é a Lamborghini. Cleaver fala que o carro dele é o carro de trás. Ela fala que ele não precisava ter mentido pra ela. Cleaver fala que a maioria das mulheres iam interessar por ele só por causa do carro. Ela fala que não é assim e que pra ela não faz diferença o carro e que seu irmão tem um Toyota e ela curte muito. Então ele pergunta se ela não está brava e ela fala que não tem motivos pra isso. Então ele pergunta se ainda pode dar uma carona pra ela e a garota fala que é claro que sim. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer algo pra ela. Ele explica que a Lamborghini realmente é dele e que ele é um YouTuber e está gravando vídeo para o seu canal para pegar a garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e não foi interesseira. Ele também mostra pra ela a câmera que está gravando e ela dá um oi para a câmera. A garota fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube e que não achou o que ia acontecer com ela dela participar de um vídeo desse. O YouTube pergunta se ela não vai ficar chateada dele ir embora. Ela fala que não, que está tudo bem. Então, ele fala que seria legal poder dar uma carona para ela em sua Lamborghini. E depois dela aceitar, ele fala que pode passar o seu número para ela. E em seguida, Cleaver se apresenta e fala seu nome para ela salvar o seu contato. Em seguida, ela se despede e fala que eles se veem mais tarde. O YouTube entra na sua gloriosa Lamborghini e acelera a máquina. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini Urus. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai. E ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história. London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado. E ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio pra cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro ele não teria esses carros de luxo.
London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras. Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e depois dela falar o seu nome, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo encontrar com sua amiga. Ele então fala que achou ela muito bonita e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone para ele. E fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Porém, a mulher fala que ela é comprometida e que não pode passar o seu número. Ela fala que ela tem que ir embora e sai caminhando. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de 2 milhões de reais e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O Naya confirma que sim e fala que ele tem as chaves do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que ele pode conversar com ela agora. Ele então pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que aprecia muito. Ele então desce do carro e pergunta por que ela estava agindo daquele jeito estranho com ele. E ela fala que ele era um estranho e não o conhecia. Ele fala que não gostou do jeito que ela estava agindo com ele e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira e pede desculpas por ter sido rude com ele. O Naya fala que tudo bem e fala que está tentando encontrar lugares legais aqui na cidade e ia perguntar se ela podia acompanhar ele. E ela fala que sim. Ele então chama ela para entrar na sua Lamborghini e ela não perde tempo e entra no carro de luxo com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Naya pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que fala isso quando ela fica com medo de conversar com estranhos, mas que ela já viu agora que ele é de confiança. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. O YouTube pergunta qual lugar bom que tem aqui para eles irem agora. E ela responde que tem um restaurante aqui perto muito bom. Os dois então combinam de almoçar juntos. O Naya fala para ela que depois deles almoçarem juntos, eles podem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. E novamente a garota topa e aceita o convite dele. Ele então fala que gostou muito dela e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que achou ele muito fofo e que eles podem se conhecer melhor. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda e em seguida ele fala seu nome e se apresenta pra ela. Ele então fala que gostou muito das tatuagens dela.
e fala também que queria fazer uma tatuagem e pergunta onde ela fez. E ela responde que fez com um amigo dela. Em seguida, ele pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é da Flórida. Ele então fala que está perguntando porque eles poderiam se conhecer melhor e que ele gostou da vibe dela. Ela responde que ele não faz o tipo dela. O London então pergunta qual que é o tipo dela. E ela responde que com certeza não é o dele. O youtuber então fala que ela está julgando o livro pela capa e a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Quando ela vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse. Ele fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que ele tem um ótimo carro. O London então pergunta o que ela quer e ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O London dessa vez fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ela estava sendo muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que errou e exagerou com ele. O London então fala que ele está indo embora porque ele não faz o tipo dela. Ela pede para ele passar um número para ela para eles manterem um contato e se conhecerem melhor. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem juntos. O London então fala que ok e pega o telefone dela e anota o seu número. Ele fala que agora ela tem o número dele. Ela então pergunta se ele tem certeza que não quer sair com ela agora. London então fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro com ele agora. Ela não perde tempo e entra no Corvette de London. Dentro do carro, ela começa a alisar o London e fala que eles podem ir para o shopping para ele comprar roupas para ela e que ele vai ser bem recompensado. Porém, o youtuber fala que não tem nenhum motivo para ir pro shopping gastar dinheiro com ela, sendo que ele acabou de conhecer ela agora. Ela fala que ela pode ser muito generosa com ele. London fala que ela tinha dito que ele não fazia o tipo dela e mudou de ideia depois que viu o seu carro. Ele fala que ela mostrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro e que não quer mais perder o seu tempo com ela. Ele fala pra ela descer do seu carro porque ela já perdeu a sua chance de sair com ele. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela mulher em frente à sua Lamborghini. Ele elogia ela e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele fala que ela tem um rosto lindo e um corpo muito bonito. E em seguida ele pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Houston. Naya fala para ela que ele acabou de mudar para a cidade e faz 3 dias que ele está tentando fazer novas amizades. E fala que ela parece ser muito legal. A garota agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela tem Instagram e passa o telefone para ela anotar o seu Insta. A garota, muito gentil, passa para ele o seu Insta. Então, ele pergunta para ela se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela responde que não tem namorado. Naya pergunta por que ela está solteira e ela responde que prefere estar sozinha no momento. Então ele pergunta o que ela faz da vida e ela fala que trabalha com fotografia. Naya fala que depois quer tirar algumas fotos com ela e ela fala que tudo bem. Em seguida ele chama ela para vir almoçar com ele. Ela topa, aceita o convite dele mesmo sem saber que a Lamborghini era dele. E depois dela ver o carro dele, ela fica muito impressionada com o carro e comenta que o carro dele é muito bom. Depois de um bom papo descontraído dentro do carro,
ele chama ela para descer com ele. Ele fala que está fazendo um teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Ela fica muito surpresa com o teste e fala que bom que ela passou. Então, depois de pegar o número dela, ele se despede e fala que depois entra em contato com ela para marcarem de saírem. O vídeo começa com TK abordando essa morena. Ele tenta conversar com ela, porém ela não demonstra muito interesse em falar com ele. Ele até pede para pegar o número dela e marcarem alguma coisa para fazer qualquer dia. Mas a garota fala que ele não faz o tipo dela e que ela gosta de mulher. TK fica meio sem graça, mas tenta contornar a situação, dizendo que eles poderiam sair com suas amigas. Em seguida, ela fala que já tem sua namorada. TK então fala que ele também está tentando arrumar uma namorada. Além disso, ele fala que gostou muito do visual dela e que gostaria de pelo menos uma chance para se conhecerem melhor. E a garota continua não mostrando nenhum interesse em conversar com TK e ele pede para ela esperar só um pouco, que ele quer falar rápido com ela. Então ele pega na mão dela e se apresenta. Então TK fala que pode levá-la para sair hoje à noite e assim mostrar para ela que ele pode levar ela nos melhores lugares que ela quiser. Porém, a garota fala que não quer mais ouvir esse papo brega e já está de saco cheio e tenta sair andando com seu carrinho. Mas, inexplicavelmente, na hora que TK aciona o alarme do seu Corvette, é aí que a mágica acontece. A garota vem na mesma hora falar com ele, demonstrando total interesse em TK. Então, ela vem até ele com aquela cara mais lavada do mundo e fala que agora ele conseguiu chamar sua atenção. TK pergunta como assim e diz que ela acabou de deixar claro que ele não tinha nenhuma chance com ela. A mulher fala que achou que ele era um pobre coitado e acabou julgando mal, mas que agora ele pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Então, TK pergunta se ela tem mesmo namorada ou se era só papo furado. A garota fala que está solteira e que não tem compromisso e só disse aquilo porque estava com pressa. Na sequência, TK diz que vai descer do carro e fala que vai abrir a porta para ela entrar porque ele é um cavaleiro. O interesse da mulher é tanto que ela não perde tempo e se senta no Corvette sem pensar duas vezes. Dentro do Corvette, indo à parte que interessa, TK fala pra ela que está claro que ela só quer sair com ele por causa do carro e que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai perder o seu tempo com ela e só queria ver até onde ela iria chegar. Ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora mulher interesseira. A garota pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela porque eles poderiam se conhecer melhor. Então TK fala que a única coisa que ele quer agora é que ela desça do seu carro. Então ela desce do carro e chama ele de brega e sai xingando, mas acaba se dando mal. Ela fala que o carro dele deve ser alugado e não passa de um pobre coitado, e só com um carro de luxo mesmo que ele teria chance com ela. TK dá risada da cara dela e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele.
Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O youtuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o youtuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que sim, só que tem uma condição, que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele. O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. Aqui é o Lorde e seja bem-vindo ao canal Lorde TV. E se você gosta de vídeos como esse de pegadinha de interesseira com Ferrari, Lamborghini e McLaren, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e arrebenta o like. E bora pro vídeo! O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O youtuber pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O youtuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca, que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele.
O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O YouTuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel abordando essas duas garotas. Ele pergunta se pode se sentar com elas. As garotas respondem que é melhor não porque querem ficar sozinhas. Joel pergunta qual o nome dela. Depois dela falar o seu nome, Joel pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então começa a conversar com essa garota e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela é noiva. O YouTuber pergunta quanto tempo ela está noiva e ela responde que já vai fazer 3 anos. Joel pergunta qual o nome do noivo dela, porém ela demora para responder. Aí Joel fica desconfiado e fala que ela deve estar mentindo. Ela fala para ele que não deve satisfação de nada para ele. Joel fala para ela ficar calma, que ele só está tentando fazer amizades. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, sem chance alguma. Joel então aceita o não da garota e vai em direção à sua McLaren. E quando a mulher vê o carro de Joel, ela se levanta na mesma hora de onde estava sentada e vai atrás dele demonstrando interesse por Joel. Ela vem com aquela perguntinha de sempre, perguntando se o carro é dele e pergunta o que ele faz da vida. Joel fala para ela que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro com isso. Ele pergunta para ela com o que ela trabalha e ela fala que ela é professora e dá aula em escolas. Dessa vez, ela fala que vai passar o número dela para ele. Joel fala que só estava tentando pegar o número dela. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E ela responde que sim, mas que está quase terminando com ele. Joel fala que mudou para a cidade há pouco tempo e que ele tem outros carros que estão sendo transportados. Ele fala que tem 8 carros no total e que ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros que completam sua coleção. Na sequência, ele chama ela para se sentar no carro, para ela saber qual é a sensação de estar em uma McLaren. Ela não perde tempo e senta no carro de Joel. Nessa hora, Joel pergunta a ela por que ela não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele era um humano qualquer. Joel então fala que parece que ela passa o seu número só por causa do carro dele. Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma interesseira. Ele então entra no carro e fala que não quer mais nada com ela. Acaba acelerando a McLaren e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Nair fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o YouTuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O YouTuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Nair, ela não resiste e volta correndo para falar com ele.
e faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naya então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naya então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naya pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naya concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade. E chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naya. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naya dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com o youtuber London caminhando na calçada e resolve fazer sua abordagem com essa morena. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome, mas a mulher fala que não está interessada em conversar com ele e que ela não fala seu nome para estranhos. London insiste em ter uma conversa com ela, mas ela fala: olha só para você a forma que você está vestido, e fala para ele se enxergar, porque ela não dá bola para qualquer tipinho que chega assim dando em cima dela. Ele pergunta se ela pode passar o seu contato para eles se conhecerem melhor. Diante disso, a garota fala que tem namorado e que está quase casando com ele e que ele é muito ciumento. E fala para ele que ele é feio e não tem chance com ela e fala para ele se tocar e ir embora. Então, o youtuber fala que ela não precisava pegar tão pesado com ele. E além disso, ele fala que só queria fazer amizade porque ele é novo na cidade. Porém, ela fala que não quer nada com ele e muito menos sua amizade. E fala que não vai mais perder seu tempo com ele. London então entende o recado, pede desculpas e vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Meus amigos, o Corvette faz a mágica acontecer. E a principal mágica é fazer os namorados desaparecer. Então, ela acaba insistindo em sair com ele e London fala que tudo bem e dá a volta e fala que vai abrir a porta para ela entrar. E dentro do Corvette, London fala que está procurando uma namorada e diz a ela que gostou dela, porém não pode sair com ela porque ela tem namorado. A garota fala que não tem um namorado e é só uma pessoa que ela estava conhecendo. Ela fala que se ele quiser, ela pode ser sua namorada.
London fala que quer conhecê-la melhor para saber se ela seria uma boa namorada para ele. Ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela fala que está precisando fazer compras e que ele poderia levá-la no shopping para ela fazer compras de roupas. Porém, London abre o jogo e fala que não gostou nem um pouco de ser chamado de feio e do jeito que ela tratou ele. O youtuber fala que ela não queria nada com ele e nem passar o seu contato, mas foi só ela ver o carro que ela mudou de ideia e queria ficar com ele. Ela pergunta se ele trouxe ela dentro do carro para isso. Então, London fala que ela é uma gold digger e que ele não quer nada com ela e que só queria ver aonde ela iria chegar. E fala que é para ela descer do carro e a deseja um bom dia. Então ela desce do carro, bate a porta com força e vai embora.